E aí, você tá pronto pra ver umas novas regras propostas pra nova edição de Dungeons & Dragons? Que tal anões, halflings e gnomos com a mesma movimentação do que um humano? Ou então a lista de magias dividida entre arcana, divina e primal? E se eu te disser que agora seu personagem vai poder começar com um talento? E que paladinos não vão mais poder devastar os vampiros e mortos-vivos quando critarem no smite? Olá, pessoal! Tio Gruntar aqui na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência adaptando as regras de RPG. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas novas regras apresentadas para a nova edição de D&D. Elas estão entrando em playtest, você pode testar e acompanhar. E a gente vai ver aqui de perto esse primeiro bloco, que são regras focadas na criação de personagens. Você vai ver aqui os principais conceitos, as grandes mudanças e as novas opções que vieram nesse documento. E eu vou dando minhas ideias e minhas opiniões durante o vídeo, e lá no final a gente faz aquele resumo maneiro, dando uma ideia geral do que eu pude acompanhar e passar para você o que você pode esperar dessa nova edição, pelo menos nesse primeiro bloco de regras. Vamos só preparar algumas coisas básicas aqui para esse vídeo. Em primeiro lugar, essas regras elas não estão escritas em pedra. Eles estão soltando agora justamente para a comunidade poder usar, testar, mandar feedback, e eles vão digerir isso tudo. Podem acontecer um monte de modificações. Então, de repente, o que a gente está vendo aqui agora não vai ser o que vai chegar lá em 2024. Falar para vocês também que é muito difícil fazer esse tipo de análise e não deixar nada escorregar, o jeito que o documento é escrito, que as palavras são utilizadas. Eu pesquisei bastante, estudei o que a galera tem falado e o que tá aparecendo, mas ainda assim, de repente vou falar alguma besteira. Se isso acontecer, você pode me corrigir aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia e eu vou acertando o meu pensamento. Quero falar que também é difícil fazer análise e avaliações sem ter o texto das classes. A gente não sabe como as classes vão mudar, não saiu ainda. Eu acho que muita coisa vai mudar para poder assimilar as regras, então calma. E como o vídeo ia ficar gigante, se eu fosse analisar cada ponto que foi modificado, eu vou fazer esse como um geralzão, passando a ideia de modo geral do que vem por aí, e mais na frente, dependendo do seu interesse, a gente faz vídeos específicos focados em cada assunto, para ficar uma coisa bem detalhada. Beleza, tudo pronto, combinado? Bora então tocar esse vídeo. As novas regras começam apresentando o conceito de origem do personagem. Foca ter um cuidado maior na vida do personagem antes que ele tenha começado a ser um aventureiro, já que agora essas escolhas vão afetar profundamente mecanicamente o seu personagem. As raças, antecedentes e línguas são apresentadas como parte dessa origem, e as regras desse documento são focadas nesse conceito. Bora começar falando do sistema de raças e quais as modificações estão nelas. As raças apresentadas para o novo D&D são humano, draconato, anão, elfo, gnomo, halfling e tiefling. Mas tem duas novidades. A primeira delas são Ardlings, que é um pouco a pegada dos Aasimar, com descendentes dos seres de planos superiores, só que a diferença é que o visual dele tem essas feições de animais, remetendo às antigas referências dos deuses. Entre os poderes dos Ardlings, tem a capacidade de invocar asas celestiais, fazer um voo temporário na sua ação bônus. É uma mecânica nova também, esse voo limitado. Outra raça que está finalmente chegando ao livro básico de Dungeons & Dragons é o Orc. Vamos dar as boas-vindas aí para ele, que está chegando como raça jogável. E se eu tô falando de Orc, você deve estar se perguntando, e o meio Orc? E o meio elfo? O lance é que essas raças híbridas foram mecanicamente removidas do jogo. Mas só mecanicamente, porque elas estão mais do que nunca presentes na edição. O lance é que agora você vai poder criar qualquer híbrido para o seu personagem. Por exemplo, um gnomo com humano, ou um halfling com anão, o que você quiser. Mecanicamente, o personagem assume as características de um dos pais, e aí no roleplay, no visualmente, você pode juntar características das duas raças e montar do jeito que você quiser. Outra mudança em relação às raças é referente ao tamanho dos indivíduos. Humanos, Ardlings e Tieflings vão poder agora escolher se são tamanho médio ou tamanho pequeno. Eu particularmente achei essa opção interessante, só não entendi porque outras raças não teriam essa opção também. Por exemplo, um anão ser pequeno, um elfo ser pequeno. Então não sei exatamente qual é a ideia por trás dessa decisão. Uma das polêmicas que está rolando em relação às raças é a questão do deslocamento. Agora os anões e todos os outros pequenos
tem 9 metros de deslocamento, 30 pés, igual ao de um humano. E eu vi muita gente reclamando que isso não é realista, que isso estraga a caracterização das raças. Já outras pessoas curtiram a melhor movimentação do anão e a facilidade que isso dá para o mestre, por exemplo, não ter que ficar controlando quanto que cada um tem de deslocamento. É todo mundo 30 pés e pronto. E já nessa primeira polêmica eu quero saber a sua opinião. O que você tá achando dessa mudança? Você gostou? Você odiou? Você acha que ela vai chegar até as regras finais ou a galera vai reclamar tanto que isso vai cair? Deixa aqui nos comentários pra gente ir trocando essa ideia e a nossa interação continuar mesmo depois que eu postar o vídeo. Mas não vamos perder o ritmo não. Vamos seguir na análise das raças. Algumas delas ganharam habilidades que escalam durante o nível 3 e nível 5. É o caso do Ardlings, dos Elfos e dos Tieflings. Todos eles têm essa mecânica e isso ajuda bastante na caracterização deles, que pra mim passa a ser o conceito mais importante que a gente está vendo nessa parte das raças. Porque como você vai ver, o bônus de atributo que as raças ganhavam anteriormente foi removido, isso passou pro background, pro antecedente. Você não tem mais, por exemplo, o anão ganhando 2 pontos de constituição para te indicar que anão é uma raça parruda, uma raça forte. Essa era uma tendência que estava no Tasha, a gente já vinha comentando como isso deve ser o novo padrão e veio realmente assim, você vai ver um pouquinho mais na frente como ficou exatamente. Mas o fato é que existe uma preocupação das raças terem se transformado em meras skins, delas serem todas muito iguais e não ter mecânicas que realmente diferenciem os personagens. Só que essa preocupação também é uma preocupação dos desenvolvedores e eles tiveram muito cuidado para mexer nas características das raças e deixar elas bem distintas umas das outras. Por exemplo, você pega o anão, ele ganhou uma habilidade de Tremor Sense, de sentir o terreno sismicamente, coisa que não tinha antes, e eles colocaram lá para deixar o anão bem característico. E isso é verdade para todas as raças. Se vocês quiserem um vídeo inteirinho falando só sobre as raças e as suas características, deixa aqui no comentário para eu saber o interesse real da galera no assunto e montar um vídeo especializado falando só em raças, por exemplo. E no ritmo aqui vamos passar para o background, para os antecedentes. Para mim, foram eles que receberam a maior modificação no sistema de regras que a gente tem até agora. Eles ganharam muito mais peso, muito mais importância na criação do personagem. E se antes eles eram meio esquecidos, agora eles são essenciais para você poder terminar sua ficha, ela tá completinha, bonitona. Posso só, antes da gente focar no background, pedir para você deixar aquele like maroto? Seja abençoado pelos deuses do RPG, deixa o like nesse vídeo, me ajuda a espalhar a mensagem do D&D pelo YouTube. Não custa nada para você, vale muito para mim. A opção padrão agora na criação do personagem é que você mesmo monte seu background. É claro que você vai poder pegar os exemplos que eles vão dar no livro e adaptar para facilitar essa criação. Mas a palavra-chave aqui é flexibilidade. Então se você quiser, você vai poder escolher nobre como background, pegar todas as características que ele tem ou modificar uma coisa ou outra ali. Para você montar o seu próprio background ou modificar um já existente, você vai respeitar algumas mecânicas. São elas os pontos de atributo, vai seguir aquele esquema do taxas, né? Mais 2 em um atributo e mais 1 num diferente, ou mais 1 em 3 atributos diferentes. Daí segue na criação, primeiro com a escolha de 2 perícias, depois uma ferramenta, na sequência vai escolher uma linguagem, e para completar, a escolha de uma feat. Isso mesmo, todos os personagens vão começar com uma feat. E aqui para já começar a conversa, as feats vão ter níveis e essa feat inicial precisa ser feat de nível 1. Para finalizar, o equipamento vai ser o equivalente a 50 moedas de ouro, você pode comprar o que você quiser, o que sobrar fica para você como moeda para dentro do jogo. E basicamente, respeitando tudo isso aí, você vai ter o seu background criado do jeito que você quiser, bem flexível, deixando seu personagem exatamente do jeitinho que você imaginou ele. Já que começamos a falar de feat, vamos embora entrar de cabeça nesses talentos, que agora passam a ser integrantes do seu personagem. Antes os talentos eram uma regra opcional, a maioria dos jogos rodavam com ele, mas tinha outros que não. Essas feats, esses talentos, são habilidades que independem da classe do personagem. E a ideia é que elas vão ajudar a criar mais personalidade, mais caracterização, trazendo mais opções para os jogadores. Para não deixar a escolha muito complicada, a Wizard resolveu botar nível nas feats. Esses níveis precisam ser respeitados. O personagem só pode escolher uma feat se o nível dele for igual ou maior a feat que ele tá pegando. Não dá para ter muito mais detalhes sobre isso, porque eles só lançaram as feats de nível 1, mas a ideia é que você tenha mais opções, sem precisar ficar maluco procurando no meio de 725 milhões de feats. Se você é nível 1, você só pode pegar as feats de nível 1, e aí facilita a criação de personagem. Muitas das feats foram reformuladas, e a ideia é reforçar as habilidades de um personagem, ou dar novas opções para ele. Pegando, por exemplo, a feat de healer, de curandeiro. Antes ela não servia direito para um clérigo da vida, por exemplo,
exemplo, um personagem que já tinha possibilidade de cura. O objetivo dela era ajudar um personagem que não tivesse essas opções. Só que é meio esquisito o Clérigo da Vida não poder ter a opção de ser um healer, de ser um curandeiro. Então eles reformularam a feat e agora ela faz as duas coisas. Se o seu personagem já for um curandeiro e você pegar ela, você vai ser um curandeiro melhor. E se o seu personagem não tiver essa opção de cura, você quer fazer pelo roleplay ou para ajudar o grupo, ainda assim essa feat pode ser interessante, vai te servir. Outras feats foram reescritas ou rebalanceadas, como é o caso, por exemplo, do Luck ou do Alertness. O Luck não tem mais aquela brincadeira do cara ter desvantagem, usar Luck e aí ficar com uma vantagem tripla. E eu achei que, de modo geral, a mudança das feats foi bem interessante. Primeiro que não deve ser muito difícil escolher entre as feats de primeiro nível, você não vai ficar malucão escolhendo um monte de feat. Elas por si só trazem umas opções bem maneiras para os jogadores, que eles possam montar uns personagens um pouco diferentes, só que isso vai aumentar um pouquinho o nível de poder, mas eu acho que tá valendo. Pra gente poder encerrar esse assunto de feats, eu acho que a reformulação delas ficou legal, elas ficaram bem mais úteis, só que eu ainda vejo um certo desbalanceamento entre elas. Algumas feats são escolhas muito melhores do que as outras. Isso às vezes é um problema, porque se você tem uma escolha que é muito melhor que a outra, não tem escolha, você vai pegar a que é muito melhor. Mas, vambora deixar essas feats de lado. De modo geral, a criação de personagens acaba por aí. É claro que tem muita coisa que a gente só passou batido, mas como eu falei, a ideia de hoje é fazer um geralzão, e para fazer esse geralzão, a gente vai falar de outros conceitos. Começando pelas condições dos personagens, das criaturas. Aquele esquema de paralisado, envenenado e tudo mais. A gente teve modificação em duas condições e a criação de uma nova. A condição de agarrado agora dá desvantagem se você quiser atacar outros alvos que não seja quem você tá ali agarrado. Achei maneiro, sempre pensei que você agarrado lá podia lutar normalmente, achava escroto. A condição incapacitado agora quebra a concentração, mais uma sacanagemzinha, desvantagem na iniciativa, por exemplo. Você não pode falar, fora isso continua igual, você não pode agir nem reagir. E a nova condição, a que foi criada, é a condição de lento. Seu personagem passa a gastar o dobro de movimento para poder se deslocar, ataques contra você tem vantagem e você tem desvantagem em cheques de destreza. Outra mudança nas regras diz respeito à inspiração. A Wizard quer trazer um pouco mais a mecânica para dentro de jogo, para que os personagens realmente usem esse recurso. Os jogadores continuam ganhando inspiração quando fizerem alguma coisa legal ou interpretarem seus personagens, o mestre pode dar esses pontos. Porém agora, toda vez que eles rolam um 20 natural, eles ganham inspiração. Tem então dentro do jogo, mecanicamente, uma situação que o jogador ganha essa inspiração. A regra de que ele só pode ter uma inspiração por vez continua, mas tem o detalhe de que se ele tiver inspiração e ganhar uma outra, ele pode passar essa inspiração por um companheiro, por um outro personagem. E aí, meio que para forçar a utilização desse recurso, toda vez que você vai dormir, que você vai fazer um long rest, você perde a sua inspiração. Você começa o dia zerado, e aí você tem que fazer uma coisa legal, ou tirar um 20 para poder recuperar esse recurso. Deixa eu abordar aqui um ponto que causou maior polêmica. A galera tá boladíssima com a modificação feita nos críticos. Aquele 20 natural maroto que todo mundo ama. Agora, todos os testes que você tirar um 20 natural, eles são sucesso independente dos modificadores. Todos os testes que tirarem um são falha independente dos modificadores. E isso passa a valer, inclusive, para salvaguarda e para as perícias. E eu de cara vejo a galera se desesperando. Ai, meu bárbaro vai querer pular até a lua, se ele tirar 20 ele conseguiu? Claro que não. Tem lá um parágrafo deixando bem claro que as limitações mundanas, as limitações do mundo continuam existindo. Eu particularmente achei maneiro, porque eu acho que aquele 20 no dado é um momento muito especial pro jogador, seja ele feito na salvaguarda, na perícia ou qualquer outro momento. Então pra mim tá valendo. Mas calma que não é só isso. Tem muito mais em relação a esse 20 em relação a esse crítico. E um ponto importantíssimo. Até o desenvolvedor tava no vídeo dele, ele deu uma gaguejada na hora de explicar essa parada. Eu acho que vai chover feedback e eles vão ter que filtrar isso tudo, lembrando que nada aqui é definitivo. Fato é que agora os críticos no combate só serão permitidos para ataques com armas e golpes desarmados para jogadores. E isso tem várias consequências, eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Começa que magia não tem mais acerto crítico. Implica também que o dano de habilidades especiais, como o Smite do Paladino ou o ataque furtivo do Ladino, também não dobram mais quando você tem um acerto crítico. Só dobra o dano da arma, não das habilidades especiais. E também tem o fato de que os monstros não vão dar mais dano dobrado quando eles tirarem um 20
20 natural. E eu acho que dá pra gente ficar aqui um vídeo inteirinho falando só sobre esse 20, sobre esses críticos, porque é um assunto que a galera se pegou muito e eu sei que deve ter muita gente aí que tá assistindo que tá revoltada. Seja porque o Smite e o Sneak não vai dar mais aquele dano dobrado, seja porque é mestre e não vai poder mais critar nos jogadores. Eu confesso pra vocês que eu gostei deles removerem o crítico dessas habilidades especiais. Era muito difícil balancear Paladino dando smite em morto-vivo. É uma das coisas que facilita muito para os jogadores e dificulta a vida do mestre para balancear os encontros e os monstros. Mas eu não gostei muito deles terem removido o crítico dos monstros e nem das magias. Eu achava legal a magia poder critar. Mas vou estender aí a pergunta para vocês. O que você achou dessa situação dos críticos? Tá muito brabo? Tá feliz? Você acha que vai mudar, que vai entrar assim? Deixa aqui no comentário pra gente trocando aquela ideia. Bora que eu ainda preciso falar da lista de magias. Na versão atual a gente tem uma lista de magias pro mago, uma pro feiticeiro, uma pro bardo, uma pro bruxo e assim por diante. Eu nunca gostei muito desse negócio e agora eles reduziram para só 3 listas de magia. A lista arcana, que serve bardo, feiticeiro, bruxo, artífice e mago. A lista divina, que os paladinos e clérigos têm acesso. E também a lista primal, que são de rangers e druidas. Você não precisa ficar bolado, não precisa se preocupar, porque o Wizard já falou que as classes vão ter acesso a magias fora de suas listas via habilidades especiais. A gente vai ter que esperar as classes saírem para poder ver realmente como ficou essa questão. E aí a gente passou pela maior parte desse documento inicial de testes para a próxima edição de D&D. É claro que tem muita coisa que passou batida que não deu para eu incluir aqui no vídeo. Mas de novo eu peço para você deixar no comentário se tem algo que eu esqueci de falar que você considera muito relevante e também quais são as mecânicas que você gostaria que eu focasse no próximo vídeo, que a gente vai fazer um negócio bem mais centrado, bem mais focado. Queria dizer que, de modo geral, eu gostei das novas regras. É claro que tá tudo muito no início, muita coisa deve mudar. É difícil a gente ter algumas opiniões sem ter as classes presentes. Tem muita coisa que a gente quer ver mudar, mas elas não chegaram ainda. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para esperar. O que veio até agora, eu achei bastante interessante a mudança dos atributos não ficarem mais ali na raça e ir para o background, já que vai ter essa mudança de você escolher onde vai, então que fique no background não é uma coisa da raça. Customização de personagem é uma coisa que a gente vem pedindo bastante, e o fato das raças ganharem características específicas fica muito legal. A fit no primeiro nível também vai ajudar essa customização. Eu vi alguns pontos que falam de short rest, aquele descanso curto, a gente estava imaginando que ele ia sair, talvez morresse, mas pelo jeito ele vai continuar. Sei que tem muita gente falando que o jogo está facilitando, que sempre cada vez mais fácil. Eu acho que isso é sim uma tendência, mas a gente tem que dar uma segurada, ver como é que vai ficar exatamente. Eu não acho que o jogo vai ficar mais difícil, eu só espero que ele fique cheio de opções. E aí o mestre pesa a mão, dependendo como quiser, a gente já faz isso de qualquer jeito. Se você assistiu o vídeo e não faz ideia o que a gente está falando, vou deixar aqui, ó, só clicar aqui em cima para as notícias do D&D. Tem inclusive a apresentação de um VTT lindo e maravilhoso, o lançamento do Dragonlance, tem umas notícias bem maneiras, clica aí que você vai ficar informado. Se você gostou desse vídeo, quer ajudar a produção de conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo o link de afiliado da Amazon. É um link que, se você passar por ele, chegar lá na Amazon, fizer qualquer compra, você não paga nada mais por isso e eu ganho uma comissão em cima. É uma parada que me rende muito. Se você quiser ajudar, clica aqui embaixo, vai lá na Amazon toda vez que você for fazer uma compra. Eu quero agradecer demais o seu carinho, a sua presença, marcar aquele encontro pro próximo vídeo, você vai estar aqui com a gente? Então é isso. Valeu de coração, deixo você com um grande abraço.